Olá, sejam todos bem-vindos no meu canal. E já aproveitando, segue e deixa seu like. Vamos para o vídeo. Hoje a gente vai fazer uma análise técnica bem passo a passo de como uma das redes de defesa aérea mais sofisticadas do planeta foi basicamente desmontada. É uma história que mistura estratégia, muita tecnologia e sabe um jeito completamente novo de pensar em combate. Bom, vamos mergulhar nisso. Essa é a grande pergunta, né? Como é que se cria uma passagem segura num dos espaços aéreos mais vigiados do mundo? E a resposta não é só força bruta, de jeito nenhum. É quase uma coreografia, uma dança super complexa de engano, ataques eletrônicos e uma precisão cirúrgica. Vamos entender exatamente como esse quebra-cabeça foi montado e resolvido. Ok, para começar, a gente precisa ter noção do tamanho do desafio. Estamos falando de uma verdadeira fortaleza nos céus do Irã, com milhares de baterias de defesa. E bem no coração disso tudo está a joia da coroa deles. E essa joia da coroa é o Bavar 373. Pensa nele não só como um lançador de mísseis, mas como um ecossistema de defesa inteiro. Ele foi projetado para ser impenetrável, com várias partes que trabalham juntas numa sequência, numa cadeia de ações muito precisa para derrubar qualquer ameaça que apareça. E funciona mais ou menos assim, em 4 passos. Primeiro, um radarzão jugante fica tipo os olhos do sistema, varrendo o céu sem parar. Quando ele detecta alguma coisa, um segundo radar, bem mais focado, trava no alvo para guiar o míssil. Aí, dentro de um caminhão blindado, os operadores batem o martelo, confirmam que é hostil e pronto. Um dos veículos lança o míssil. É um processo que acontece em segundos, rápido e letal. Então, a pergunta de $1 milhão: como é que se derrota um sistema tão caro e tão eficiente? Pois é, a resposta não foi para cima com tudo. Foi usando uma estratégia que a gente chama de assimétrica. Uma isca e um enxame. E olha só esse contraste, é impressionante. De um lado, um sistema que custa milhões e milhões de dólares. Do outro, um drone de apenas $5 mil, o drone Lucas. E o mais irônico de tudo, ele foi desenvolvido fazendo engenharia reversa de um modelo do próprio Irã. A ideia era basicamente usar uma coisa barata e descartável para enganar e derrotar algo que é valioso demais. E não foi um drone só não, foram centenas. A estratégia aqui era usar a quantidade para sobrecarregar a qualidade do sistema inimigo. Criar um enxame tão grande, mas tão grande, que a defesa simplesmente não saberia para onde olhar primeiro. E aqui está o pulo do gato. A missão principal desses drones não era atacar e explodir alguma coisa. Era servir de isca. Era provocar, forçar os radares iranianos a ligarem para poder rastrear o enxame. E no momento em que eles ligavam, pronto, eles revelavam a posição exata deles. E o mais incrível é que esses drones podiam ficar lá, pairando no ar por horas, só esperando o momento certo. Com as posições dos radares finalmente reveladas, a operação entrou na sua segunda fase. Um ataque em 2 frentes, pensado para desmontar as defesas tanto fisicamente, com explosões, quanto eletronicamente, de forma silenciosa. Foi um golpe duplo, perfeitamente coordenado. Enquanto os mísseis Tomahawk voavam super baixo, quase raspando o chão para não serem detectados, e destruíam as bases de radar, aviões de guerra eletrônica começavam a cegar o que tinha sobrado do sistema, basicamente inundando os céus com sinais de rádio muito mais fortes. E o efeito disso para quem está lá no chão operando o sistema é devastador. As telas que deveriam mostrar o céu, os alvos, as ameaças, simplesmente apagam. Fica tudo preto. A capacidade do inimigo de ver, de reagir, de fazer qualquer coisa é completamente anulada. Eles ficam cegos e surdos. Com o corredor aéreo finalmente aberto e as defesas cegas, chegou a hora da força principal entrar em cena. A infiltração fantasma, liderada por alguns dos aviões mais avançados que o ser humano já construiu, isso nos leva à famosa tecnologia stealth, a furtividade. A ideia por trás dela é, na verdade, bem simples e genial. Pensa assim, um avião normal reflete as ondas de radar de volta para quem enviou, como uma bolinha de tênis batendo numa parede reta. Já um avião stealth, como o F-35, tem um design todo angulado que desvia essas ondas para outra direção. É como jogar a mesma bolinha numa parede inclinada, ela nunca volta para você. Olha, as capacidades do F-35 parecem coisa de filme de ficção científica. Para um radar, ele é menor que uma abelha. As armas ficam todas guardadas dentro dele para não estragar o design furtivo. Mas o mais impressionante talvez seja a capacidade de guerra cibernética. Ele não só se infiltra nas redes inimigas, como pode fazer os sistemas deles acreditarem que está tudo normal, tudo sob controle, enquanto o ataque já está acontecendo.
tudo isso que a gente viu aponta para uma conclusão bem clara. Essa operação não foi só uma missão que deu certo. Foi a demonstração de um jeito totalmente novo de lutar. Um novo paradigma. O futuro invisível da guerra. Tem uma fala do tenente-general David Deptula que resume isso perfeitamente. Ele diz que antigamente você precisava de vários aviões para fazer coisas diferentes. Hoje, um único caça de quinta geração faz tudo. A gente está entrando numa era de combate que é totalmente centrada em redes, onde a informação é tão ou mais importante que a explosão. Então, esses são os pontos-chave da nova guerra. É sobre usar enxames baratos para confundir defesas caras, é sobre atingir alvos à distância, sem arriscar vidas em terra, é usar inteligência artificial para tomar decisões mais rápido e, talvez o mais importante, entender que destruir a percepção do inimigo, deixá-lo cego e confuso, é tão vital quanto destruir um tanque ou um radar. O que nos deixa com essa reflexão final. As grandes batalhas do futuro talvez não sejam mais travadas por exércitos enormes que a gente pode ver, mas por forças invisíveis, digitais e autônomas, que remodelam o mundo antes mesmo da gente perceber que o combate começou. O futuro da guerra, de fato, chegou. E ele é poderoso, mas acima de tudo ele é invisível.